Sim, sim, exatamente. Paulo, podemos começar? Perfeito. Ora bem, então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este workshop. Eu sou Ana Cristina Neto e estou aqui também como porteira e, portanto, de vez em quando vou aqui interrompendo. Portanto, dizia eu sou Ana Cristina Neto, consultora e gestora da OGI, Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, e partimos desta ideia, a Ana Paula Santos e eu, de que a incerteza dificulta a tomada de decisão e, em particular, as decisões de investimento. Neste momento, nós atravessamos todos um pico de incertezas em termos económicos, em termos de gestão dos nossos negócios, em termos de tomada de decisão e, precisamente neste momento, precisamos de adaptação, de consolidação do modelo de negócios, consolidação do funcionamento das equipas, das competências disponíveis. E é exatamente agora que ficamos com dúvidas sobre se e como investir. Por essa razão, a APS e a OGI decidiram propor este momento de informação sobre programas de apoio disponíveis. Convidámos a XZ Consultores e a Singel a retratar o panorama dos apoios disponíveis. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Sim, perfeitamente. Ok, muito bem. Dizia eu, convidámos a XZ Consultores, convidámos a Singel a partilhar connosco um retrato do panorama dos apoios, dos programas de incentivos, dos benefícios neste momento disponíveis que facilitem a tomada de decisão sobre o investimento, em particular em projetos que incluam uma vertente na área de recursos humanos. Estruturámos esta sessão em dois momentos. Vamos dar a palavra à Rita Marques, da XZ Consultores, vamos dar a palavra ao Paulo Pereira, da Singel, num primeiro momento, e num segundo momento terão a ocasião de colocar as vossas questões. Podem também, entretanto, ir colocando as questões no chat. A Ana Paula e eu vamos estar atentos e, num segundo momento desta sessão, vamos procurar esclarecer as questões que colocarem. Passo-te a palavra, Ana Paula. Ok, então eu sou a... Sim, boa tarde, sou a Ana Paula, da APS Consultores. Ao que disse a Ana Cristina, e agradecendo a presença de todos, portanto, eu reforço a necessidade da capacitação das pessoas, das nossas empresas. Estamos, de facto, a viver uma crise violenta e temos que nos preparar para nos conseguirmos adaptar aos novos tempos, à nova realidade. E esta crise tem necessariamente que ser uma oportunidade para todos nós. A adaptação das pessoas a uma realidade que todos estamos a descobrir é vital para a sobrevivência das empresas. Como dizia Charles Darwin, não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que sobrevivem, as espécies que sobrevivem são as que melhor se adaptam à mudança. É, pois, tempo de nos prepararmos para colhermos no futuro. Todos saímos da nossa zona de conforto, estamos todos aqui, de facto, para essa preparação. Quero avisar que nós estamos a gravar esta sessão, portanto, se alguém tiver alguma coisa contra, pedimos que tire o nome, pode tirar a imagem, mas pronto, nós estamos de facto a gravar. E passo então a palavra à Ana Cristina para apresentar a Rita. Obrigada, Ana Paula. Rita Marques, consultora experimentadíssima da XZ Consultores. A XZ Consultores tem 28 anos, tem um histórico de 28 anos de especialização na consultoria em gestão e, em particular, no desenho de candidaturas a programas de apoio financeiro e na implementação desses programas. A XZ Consultores destaca-se por uma equipa de consultores que atuam a nível nacional,
com um cunho especial em termos de rigor e proatividade, e eu digo não porque algum folheto me tenha soprado, mas por experiência da parceria que temos tido em alguns trabalhos. Passo-te a palavra, Rita, força. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada, Ana Paula, desde já por te convidar da XD para o Portugal. É com muito prazer que aqui estamos. Também queria dar aqui os cumprimentos ao meu companheiro de painel, ao Paulo Pereira, e também agradecer desde já a presença de todas as pessoas que aqui estão. Portanto, o nosso objetivo aqui hoje, como a Cristina e a Paula mencionaram, é dar a conhecer todos os sistemas de incentivos e os apoios às empresas que estão disponíveis no âmbito dos recursos humanos e no âmbito da formação. Portanto, nós não nos vamos aqui alargar sobre o que poderá vir ou que virá no próximo quadro comunitário. O nosso enfoque é no que está neste momento e agora disponível para as empresas, quer no âmbito da formação, quer no âmbito da contratação de recursos humanos. Neste momento, e falando muito bem, como mencionou a Ana Paula, em processos de mudança e que só os mais bem adaptados sobrevivem, a formação profissional tem de facto aqui um papel preponderante. E neste momento estão em aberto 2 avisos de candidatura. Um aviso de candidatura para projetos autónomos de formação e um aviso de candidatura específico para empresas que têm a decorrer projetos de inovação, qualificação ou internacionalização. Em ambos os casos, estes projetos são muitíssimo interessantes, sobretudo porque vos permitem, com uma taxa de incentivo que pode ir até 70% no caso das micro e pequenas empresas, até 60% no caso das médias, ou 50% no caso das grandes empresas que são também aqui elegíveis, permitem-vos, no fundo, como forma de apoio a processos de inovação ou a processos de melhoria que vocês tenham a decorrer na empresa, e para os quais é necessário, de facto, uma componente de formação para ajudar a implementar estas questões. Portanto, não estamos aqui a falar de projetos de formação pela formação e apenas e só como objetivo de dar cumprimento àquilo que é legalmente obrigatório em termos de formação, mas, no fundo, como uma ferramenta complementar a outros mecanismos que tenham impacto na vossa competitividade e com impacto no vosso negócio. Podemos estar a falar de ações de formação das mais diversas e mais dispares, podem ser na área da qualidade, da segurança, da inovação, do Lean, da melhoria contínua, pode ser uma formação específica na área da informática. Portanto, é um conjunto muito amplo de formação que vocês podem aqui inserir e que permite, no fundo, aumentar a qualificação dos vossos trabalhadores e, por inerência, também aumentar a competitividade das empresas. Depois, por outro lado, está neste momento também em aberto o sistema de incentivos à contratação de recursos humanos altamente qualificados e, se estes projetos não estão abertos para todo o continente, quando estamos a falar desta contratação de recursos altamente qualificados, estamos apenas a falar de projetos localizados em territórios de baixa densidade. Portanto, tudo aquilo que é faixa costeira está, à partida, eliminado deste aviso de abertura. Este aviso de abertura permite, precisamente, contratar recursos humanos altamente qualificados, sendo que estamos a falar de pessoas com licenciatura, mestrado ou doutoramento. E aqui, uma vez mais, é, no fundo, através da qualificação das equipas, através do aumento da qualificação, do conhecimento e da competência, apoiar as empresas em processos de inovação e de investigação e desenvolvimento. Portanto, de alguma maneira, esta contratação tem que resultar, uma vez mais, de um processo de melhoria ou de uma inovação que esteja a decorrer nas empresas. Estes projetos são muito interessantes, permitem-vos contratar recursos humanos altamente qualificados por um período de 36 meses, com uma taxa de incentivo a fundo perdido de 50%. Cobre salário base mensal 14 meses ao ano, contribuições à segurança social, apenas a contribuição da empresa, mais uma componente para o seguro de acidentes de trabalho. Muito interessante, lá está, o enfoque é nos recursos humanos altamente qualificados.
Por outro lado, há uma série de outras tipologias de projeto, nomeadamente os formação-ação e os projetos conjuntos para a qualificação, que são projetos que são promovidos por ações, mas cujos beneficiários são diretamente as empresas. A XZ, neste momento, está a executar diversos projetos nesta área, quer formação-ação, quer na área da qualificação. Este projeto de formação-ação, conforme o nome indica, tem uma componente de formação e tem uma componente de consultoria. Portanto, neste caso particular, estamos a falar desde consultoria e apoio na implementação e acompanhamento de, por exemplo, implementação de sistemas de gestão, todo e qualquer sistema de gestão, seja qualidade, segurança, inovação, responsabilidade social, ambiente e por aí fora, bem como apoiar as empresas na gestão dos seus próprios processos de inovação. E aqui, quando nós falamos de processos de inovação, estamos propriamente a falar de processos de atividades de investigação ou desenvolvimento. Estamos a falar de uma inovação que seja verificada ao nível da empresa. Portanto, vocês podem ter áreas mais frágeis dentro da empresa que precisem de ser reestruturadas, analisadas e melhoradas, e este projeto permite-vos precisamente isto. Estes projetos têm uma taxa de incentivo muitíssimo interessante, que vai até 90% a fundo perdido. Por outro lado, os projetos conjuntos que estão a decorrer, também uma vez mais direcionados para micro, pequenas e médias empresas, aqui a taxa de incentivo é uma taxa de incentivo que vai até 50% a fundo perdido, e à semelhança daquilo que é a formação-ação, desta vez sem a componente da formação, tem uma componente de consultoria que permite às empresas a implementação e até o acompanhamento de sistemas de gestão, sejam eles quais forem. Portanto, neste momento, e em termos daquilo que é o apoio à contratação de recursos e no apoio à qualificação de equipas, em termos de sistemas de incentivos do Portugal 2020, é o que neste momento está aberto. Portanto, vocês ponderem bem as vossas necessidades de qualificação de recursos humanos e até de contratação, e eu dir-vos-ia que, de facto, elas forem reais e necessárias, é uma boa oportunidade para vocês realizarem investimentos em formação e qualificação de recursos humanos com uma comparticipação pública muitíssimo interessante. E agora eu passo a palavra aqui da parte dos sistemas de incentivos. É aquilo que está aberto e está disponível neste momento, portanto eu passo a palavra ao Paulo Pereira. Antes disso ainda falo eu, Rita, para apresentar o Paulo. Não faz mal. Obrigada, Rita, fantástico, sucinta e aqui precisa nas informações. Muito obrigada. Pronto, agora apresentamos o Paulo Pereira. Obrigada, Paulo, por ter aceitado o nosso convite. O Grupo Singel, que o Paulo representa, desenvolve a sua atividade nas áreas da contabilidade, fiscalidade, consultoria, informação para a gestão e formação de recursos humanos. O Grupo Singel conta com uma experiência de mais de 30 anos, portanto, nesta sua atividade. É constituído atualmente por 10 escritórios, entre Leiria, Lisboa e Açores. Assenta a sua política na proximidade, seriedade, exigência e rigor. E agora, Paulo, temos todo o gosto em ouvi-lo. Muito boa tarde a todos. Desde já um agradecimento especial para a Ana Paula e para a Ana Neto e também um cumprimento para a minha colega de painel, a Rita Marques, e a todos vós. Vou falar-vos de 3 pontos. Um é financiamentos. Penso que com a nossa experiência de ter mais de 150 atividades diferentes e de apoiar os clientes ao alto nível relativamente a vários tipos de tipologias de empresas, nós talvez conseguimos alguma informação privilegiada relativamente aos financiamentos. O que vos posso dizer é que neste momento estamos numa crise e que estamos muito incertos. E o que nós fizemos com os nossos clientes foi tentar que eles, numa primeira fase, tentassem ter o máximo de tesouraria possível,
porque pensamos que as empresas sem dinheiro não pensam, deixam de raciocinar e tomar medidas corretas. E nesse sentido, mesmo com algumas dificuldades económicas, a empresa em ter prejuízos, deixamos fundamentar que as empresas conseguissem o máximo de tesouraria para passarem esta crise mais facilmente. Eu não vou dizer... e nesse sentido, o que nós sentimos é que cada vez mais vai ser mais difícil ter financiamento. Porquê? Porque tem diretrizes europeias em que é necessário cada vez mais, por questões de banca e de balanço de banca, as empresas terem uma uniformização europeia. Nesse sentido, estamos aqui alguém que trata direto com a banca, cada vez mais vai haver uma concessão de crédito por o que era normal e, consequentemente, um acompanhamento ao longo do empréstimo. Não é só a concessão do crédito, mas para além da concessão do crédito vai ser necessário cada vez mais também planos, um business plan. E isso é importante fazer uma análise previsional para que no futuro as empresas consigam à banca essa informação. E como nós Portugal, cada vez mais, comparado com as outras empresas, temos em média capitais próprios mais baixos, os nossos spreads em média vão ser superiores à média europeia. E por isso nós somos a favor de as empresas mais rapidamente se financiam para obter essa tesouraria. Esta crise é diferente das outras. Que nós estamos passados, já estamos quase um mestrado em crise. Primeiro houve a falência do Banco Americano, em que houve uma primeira crise em que era uma crise financeira, uma segunda crise em que Portugal foi resgatado e pediu financiamento da União Europeia e o FMI, uma terceira crise em que existe um apertado de cinto para que nós cumprirmos com o déficit, e esta terceira crise ou esta quarta crise que é o Covid. Já estamos há 15 anos em crise nesse sentido, mas esta crise é completamente diferente das outras. As primeiras crises nós não sabíamos quando é que ia acabar, e então havia um despedimento constante das pessoas, e nesta nós sabemos que existe um prazo, e isto faz toda a diferença em termos de recursos humanos. Nós sabemos que, em princípio, vai haver um retomar a partir de 2021, segundo semestre, e em 2022 ela vai começar a retomar. E isto faz toda a diferença, porquê? Porque nós precisamos dos nossos recursos humanos qualificados para em 2022 elas estarem preparados para voltar a estar em crescimento. Isto faz toda a diferença em termos de recursos humanos e, nesse sentido, faz sentido as empresas estarem bem financiadas para que nós termos este período com os recursos humanos qualificados para, em 2022, nós estamos todos preparados para o arranque. Isto é importante salientar. Vou-vos falar de outra... Nós temos alguma experiência nos Açores e vou fazer aqui uma comparação entre alguns benefícios relativamente aos Açores e do continente. Talvez seja importante ver as diferenças que são grandes. Um estágio no continente tem em média um apoio de 75% por parte da entidade do IFP, e eles pagam 75% relativamente ao estágio. E no fim de um estágio existe um apoio que pode ir até 3 salários, ou porventura até um limite de 7 AS, ou porventura pode acontecer também uma destas duas situações. Temos também a questão de estar isento em 50%
da Segurança Social da entidade patronal durante 5 anos, isso é um apoio. Digamos que nós temos um estágio de 9 meses, temos o apoio do IFP em cerca de 75%, em que eles pagam o subsídio de alimentação e o seguro e, em algumas situações, também o transporte, e este é o apoio que nós temos aqui no continente. Nos Açores é completamente diferente. Nos Açores temos um apoio nas ilhas de coesão também há 9 meses e noutros de 11. O Governo Regional paga a totalidade do salário e a empresa paga a saúde e alimentação. Nós, no continente, a empresa paga o salário do estágio e depois pede os reembolsos. Nos Açores, existe que recebe o próprio estagiário recebe do Governo Regional. Pode haver uma prorrogação, existe uma prorrogação de mais ou menos mais 12 meses, em que a empresa paga 25 e a entidade patronal paga 75. Aqui não existe nova renovação. Existe um apoio quando termina esse estágio de entre 3.000 e 5.300 euros para um ano. Passado esse ano, existe um novo apoio de 12.000 euros por pessoa. E passado isso, fica sem valor a pagar a segurança social patronal dos 23,75. No continente, que nós queremos, no programa ativar, contratar alguém, não de estágio, mas existe um apoio de 12 IAs, que são cerca de 5.250 euros. Isso faz completamente esta diferença de contratação de 12.000 para 5.000 euros, existe uma diferença muito grande. O que eu digo é, é importante nós contratarmos as pessoas, é importante qualificar os nossos quadros, as nossas pessoas, e para que em 2022 nós estamos preparados para arrancar com esta atividade que vai acontecer, porque se todos estamos cá em baixo, o que nós podemos é só subir, por isso isto vai recuperar. E por agora dou por terminada o meu esclarecimento ou a minha experiência que eu tenho, alguma. Ok, Paulo, muito obrigada. Obrigada, Paulo, por esta nota otimista. Questões que queiram colocar à Rita ou ao Paulo? Quem quer colocar uma questão neste momento? Alguma pergunta que queiram colocar? Humberto, tem uma questão a colocar? Estou? Sim? Estão a ouvir-me? Perfeitamente. Eu queria só confirmar a informação que a doutora Rita deu da contratação de recursos altamente qualificados. Isto inclui os conselhos do litoral, segundo eu tomei nota. Não, o que eu disse é só para territórios de baixa densidade, portanto é precisamente o contrário. Os territórios da faixa litoral não são, na sua generalidade, elegíveis. Portanto, estamos a falar de territórios de baixa densidade, territórios com uma maior população e com um PIB per capita inferior àquele que é nas faixas mais costeiras. Portanto, é tudo basicamente que não seja faixa costeira. É específico apenas para territórios de baixa densidade. Para a contratação de pessoas qualificadas, portanto com cursos superiores, mestrados ou licenciaturas, de apoio às outras zonas, como o Algarve, onde nós estamos, eu estou em Faro,
não existe qualquer apoio, é isso? Neste momento não, mas eu posso verificar exatamente quais são os territórios de baixa densidade, porque a lista ainda é extensa e eu não os sei todos de cor. Eu atrever-me a dizer que Faro não será território de baixa densidade. O que pode acontecer é que há concelhos que não são designados como concelhos de baixa densidade, como territórios de baixa densidade, mas há freguesias, às vezes inseridas nesse concelho, que são classificados como território de baixa densidade. O que nós podemos fazer é depois enviar diretamente quais são os territórios ou os concelhos algarvios e as freguesias que são consideradas territórios de baixa densidade. Ok, muito obrigado. Nada. Muito bem. Mais questões que queiram colocar? Enquanto os participantes arrumam ideias e identificam zonas a esclarecer, eu gostaria de partilhar um exemplo a quente que estou a viver neste momento. Portanto, estou a falar de uma ação, de um projeto de formação à ação, 100 horas de consultoria, 100 horas de formação que permitem a uma empresa com 30 pessoas de implementar um sistema de avaliação de desempenho, com uma componente incluindo uma componente de formação dos avaliadores e uma componente de desenho e de acompanhamento das pessoas, dos avaliadores, no início da utilização da ferramenta. Portanto, com um orçamento mínimo, uma PME, e a Susana Amaral que me corrija se eu estou a dizer alguma asneira, ou a Rita. Não, portanto, certo até agora. Portanto, uma PME com 30 pessoas consegue, com um orçamento mínimo, porque quase 90% é fundo perdido, implementar de forma absolutamente séria, rigorosa e sólida um sistema de avaliação de desempenho, incluindo todas as componentes e incluindo acompanhamento na fase inicial. Isto é um exemplo. Portanto, a Rita falou da questão da consultoria na área da qualidade. Que outras áreas referiu a Rita? Lean, qualidade. No caso de formação ação, Lean, qualidade. Portanto, estamos a falar aqui, temos uma parte específica para a implementação de sistemas de gestão, mas depois tudo aquilo que seja consultoria necessária para a implementação de novas formas de organização de trabalho ou relações com a inovação, como por exemplo questões relacionadas com a implementação dos sistemas de avaliação de desempenho, tem aqui cabimento, porque podemos estar a falar de intervenções ao nível do marketing, podemos estar a falar de intervenções ao nível da estrutura comercial e dos procedimentos comerciais, podemos falar de consultoria ao nível da estrutura e dos processos financeiros, definição de indicadores. Portanto, há aqui uma panóplia. E a própria área do Lean, Rita, que encaixa na inovação. Exatamente, e a própria área do Lean, que lá está, o Lean é como os impostos, não é? Certinho, não falha em lado nenhum. Mas sim, portanto, estes projetos estão no fundo, não são projetos estanques, são projetos que quase são e que são mesmo implementados à medida das necessidades das empresas em termos de gestão da inovação e de processos de melhoria contínua e novas formas de organização de trabalho. Perdão, e já é para qualquer zona de... Para qualquer zona do país. Corrija-me, Susana, se eu estiver errado, mas é para qualquer do país. Depende das associações que estão a promover os projetos. Neste momento a delegação de Viseu está a trabalhar o território mais centro, até Lisboa, digamos assim, e o norte pela sede que está em Braga. Mas há sempre ações em vários pontos do país, projetos desta natureza que nós executamos, sim. Obrigado. Uma achega sobre isso. A minha surpresa em relação a este projeto em que estou a participar como consultora, portanto não estive envolvida no desenho inicial ou na candidatura, portanto
estou digamos, a arregaçar as mangas para realizar o trabalho, e a minha grande surpresa é a liberdade de atuação, ou seja, eu estava habituada em tempos idos a ter muitas regras, muitos procedimentos, muitas limitações, pode-se fazer isto, não se pode fazer aquilo, e aqui a minha surpresa é o foco está nos resultados, e temos uma grande margem, portanto, aqui falando no trabalho conjunto consultor-empresa, temos muita margem para construir aquilo que achamos necessário. Por exemplo, neste exemplo que eu dei do sistema de avaliação de desempenho, por exemplo, o número de horas de acompanhamento que vão ser necessários para os avaliadores. Estamos a adaptar àquilo que está a ser observado, ou seja, não há uma espécie de desenho rígido à partida que depois temos que cumprir cegamente. Sinto-me bastante livre para fazer as coisas da forma mais adequada, isso para mim tem sido uma surpresa. Mas eu não quero monopolizar a atenção e eu passo a palavra. Não, só queria fazer aqui um esclarecimento, que é, sim, no caso, só queria mesmo fazer este esclarecimento. Sim, obviamente se trata de projetos que já estão aprovados. Portanto, nesta fase o que nós temos é que identificar as empresas que têm interesse em participar e confirmar se cumprem com todos os requisitos de elegibilidade, certo? O que acontece? O propósito destes projetos, mais do que nunca, é garantir que cumprimos com todos os pressupostos, porque não deixam de ser estamos chatinhos, há muita documentação, reporte, portanto há muito trabalho das partes e por isso é que nós temos que ser vistos como uma espécie de parceiros ao longo deste processo, mas ele só faz sentido, tal como por exemplo o aviso 10 que a Rita estava a falar, se forem fatos à medida. Portanto, nós estamos, por exemplo, no setor automóvel, em que já o mínimo do projeto 1000 horas, não é, Rita? Do aviso 10, e nós já estamos a trabalhar entre 10.000 e 12.000 horas de formação. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar ali ferramentas Core Automotive, ferramentas 8D, do Lean e um conjunto de outras necessidades de formação que foram sendo identificadas ao longo dos anos e que podem ser facilmente justificáveis no âmbito de um projeto autónomo de formação. Isto para dizer o quê? Obviamente que aqui nós estamos a falar de vários atores, por exemplo, da parte da XDI, todos nós estamos a concertar um trabalho, até na fase da candidatura, já é muito exigente, mas que para nós, e acredito que não sejamos os únicos, só faz sentido desta forma, portanto, sendo um facto à medida, por isso é que eu fico muito feliz que a Ana se sinta confortável no trabalho que está a fazer, porque o propósito também é esse, para além do foco naquilo que são os resultados, como disse bem, nós também temos as pessoas que estão a trabalhar connosco satisfeitas com a metodologia de trabalho, porque isso não significa que não estejamos a ter trabalho, significa que estamos a trabalhar bem, não é? Todos juntos. E portanto fico também muito feliz com isso. Obrigada. Sobre os Açores, eu tenho uma pergunta, Paulo. Isso quer dizer que temos interesse em localizar as sedes das empresas nos Açores e matar dois coelhos, um turístico e um empresarial com a mesma cajadada? Sim, ou seja, nós temos 8 escritórios em 7 ilhas. Os Açores têm impostos 20% abaixo do continente. A grande vantagem de colocar sede nos Açores, mas também tem que exercer atividade nos Açores. Talvez esteja mais fácil a empresa de informática de colocarem essas sedes nos Açores e tem que ter trabalhadores também nos Açores. Não basta ser só no continente, tem que lá estar estabelecer essas pessoas. Mas, como já vos disse, ou seja, contar é relativamente não é fácil, porque existem muitos subsídios também para não fazer nada, mas existem subsídios para contratar. E isso é benéfico e para qualificar também.
Ok. O Paulo falou-nos também de uma situação atual que tem a ver com benefícios proporcionados em termos de segurança social. Quer aprofundar um pouquinho esse ponto, por favor? Sim. Existem dois tipos de apoios, para além, existem mais, mas se calhar eu vou, que é relativamente aos estágios da Segurança Social, só um bocadinho antes. Existem, nesta altura do Covid, muitos benefícios relativos à Segurança Social de isenções e de isenção de Segurança Social. Mas se calhar não queria falar sobre isso, mas se tiverem dúvidas relativamente a benefícios de Covid, eu também posso dar essa informação. Mas relativamente ao IFP, existem dois tipos, basicamente. O tipo ativar, em que existe um benefício de contratação por estágio de 9 meses, em que a empresa, com fins lucrativos, o IFP financia a fundo perdido não reembolsável em 75% até 30 de junho de 2021. E nesse sentido, estamos a falar do continente, não é, Paulo? Estamos a falar do continente. Ok. Do continente. Nos Açores, não. Nos Açores, neste caso, é 70% em que financia o estágio de 9 meses e que também financia não, tem como apoia o subsídio de alimentação, o seguro e em algumas situações o transporte. E quem é que é considerado estagiário? É recém-licenciados ou podem também ser desempregados de longa duração? Podem ser desempregados de longa duração, podem ser recém-licenciados e até podem ser pessoas com mais de 5 anos que tenham um curso há menos de 3 anos. Podem ser pessoas também que mães monoparentais. Existem alguns benefícios extra que as empresas as pessoas podem contratar, como pessoas com deficiência têm apoios superiores e são majorados em cerca de 20%. Ok, portanto aumentaram digamos, os critérios de elegibilidade, porque antigamente era só os licenciados e empregados de longa duração, praticamente, não é? Não, e as pessoas com deficiência também. Neste momento existem muitas pessoas que se podem candidatar a estes tipos de estágio. Ou seja, quando se admite alguém, é bom consultá-lo para saber se é elegível nesse apoio. Exatamente. Até próprios nós fazemos essa triagem e depois, até como temos vários contactos na Segurança Social, nós fazemos essa checagem e eles verificam se é elegível ou não. Para além dos estágios, se forem os contratarem a termo, têm um apoio e se os contratarem sem termo, têm outro tipo de apoios. Para estas situações que não conseguem inserir no estágio, isto é medida incentivo a ativar, em que a empresa, por contratar essas pessoas, recebe 12 IAs, que são concretamente 5.265,72 euros. E para, no fim, isto é na contratação. Se transformar esse contrato a termo, sem termo, existe um apoio extra de 3 salários ou máximo 7 IAs. Estes 7 IAs são 3.071,67, ou seja, também existe o apoio de contratação que não seja para estágio e que não esteja inserido, não tenha os requisitos para ser estágio, mas pode contratar outra pessoa. E que isto tem também, se for interior, existe uma majoração de 25% e existem mais majorações relativamente às tipo de condições que o trabalhador tem. Por isso Quer concretizar com um exemplo o que é que se considera elegível nesse tipo de contratação, Paulo, por favor? Eu posso, assim, são pessoas
são muitas, ou seja, são as únicas pessoas que não podem ser vêm de outras empresas. Ou seja, pessoas desempregadas ou que não estejam empregadas, é possível ter este tipo de apoio. Por isso não vejo que sejam ninguém que se exclua, mas ao contrário, todas as pessoas podem ter benefício dos 12 IAs, pelo menos. As pessoas não, as empresas podem beneficiar deste apoio de 12 IAs, que são os tais 5.265. Se for um contrato a ter, esse valor baixa para 4 IAs. E então é 1.755,24. Quer dizer que sem termo são 12, a termo certo são 4. O valor é menor. Portanto, existe a transformação de contrato a termo para termo que tem os 7 IAs, os 3.000 euros. Paulo, temos aqui uma questão no chat. O Paulo usou a expressão apoios Covid ou incentivos no âmbito do Covid. E temos aqui a pergunta de que é que se trata? Mais informação sobre isso. O que são esses apoios Covid? A que é que se referia? Estou-me a referir, existem apoios financeiros específicos de banca em que existem a garantia do Estado, mas o que eu estou a referir é empresas que estiveram em layoff ou que tiveram pessoas em layoff podem, com a retoma, existem alguns, existe a comunicação por parte do Ministro, mas não existe nenhuma legislação ainda que venha a alterar a existente, mas as pessoas podem receber até 2 salários mínimos por cada pessoa que tiver em layoff. Ok. Isso é um apoio importante. Estamos a falar de se tiver, multiplicar as pessoas que tiveram layoff vezes, claro, 2 salários mínimos. Quer seja layoff total ou parcial? Existem diferenças, mas pode ser total. Se tiverem 3 meses em layoff total, recebem de certeza os 3 salários mínimos, os 2 salários mínimos, peço desculpa, e tem outra situação que é, nos 3 meses pago só 50% da segurança da entidade patronal e se fizerem criação líquida de emprego, essa criação líquida não paga, as pessoas que contratarem não pagam segurança social. Muito bem. Uma questão... O pagamento de segurança social que eu estou a falar é de patronal, é os 23% a 35%. Uma questão, Paulo, qual é a duração do programa Ativar? O programa Ativar são 12 meses. Ok. Embora levar estágio são 9 meses. E tenho aqui também esta questão de se neste momento, suponho, talvez mais para a Rita, se uma PMS pode candidatar ao Formação Ação para um website, suponho, Severina, que é na ideia de fazer o seu website, é isso? Sim, com certeza, sim, sim. Ok, quer colocar a sua questão diretamente? Sim, força. É para e-commerce. Sim, ok. Uma loja online, é isso? E quer fazer, sim, sim. E questionou-me se neste momento poderia fazer a candidatura a este tipo de apoio. Através do Formação Ação. O que é que acham? Sim, através da Formação Ação. Eu posso ajudar a responder. O website por si só não é enquadrável, ele tem que estar alinhado com um plano de comunicação, de marketing, etc. O que é que acontece? Estes projetos são um bocadinho redutores para o website, em que nós temos uma componente de consultoria e aqui sim nós podemos encaixar o que for possível para a construção desses planos de marketing, comunicação, website, etc. Mas depois temos a componente de formação. O que é que acontece? Normalmente o investimento para este tipo de projetos é superior ao valor disponível de formação, portanto o nível é muito interessante, mas também é mais redutor
Nesses casos específicos, podemos ter outro tipo de projetos com mais margem. Aquilo que às vezes acontece, apesar de sermos nós a entidade que está a ajudar o promotor, as associações, na divulgação dos projetos de formação, às vezes mais vão buscar horas de consultoria, porque estas horas de consultoria e de formação também variam consoante a dimensão das empresas, de acordo com o certificado PME. Portanto, as médias têm mais horas, as micro têm menos, está bem? Mas podemos associar o valor da consultoria num trabalho ligado à comunicação, não é? Que é onde é o website. E se houver um valor restante, vocês pagarem-no à entidade que está a prestar o serviço, pronto, fora do projeto, isso é possível, está bem? Mas o projeto em si dificilmente comporta um trabalho, se calhar, sobretudo se me está a falar de e-commerce, mais dificilmente, está bem? Mas entretanto eu até estava com a colega Corrida, se vocês acharem, se a Ana Paula e a Ana Neto também considerarem, nós podemos enviar-vos, e a título meramente informativo, um resumo destas oportunidades e daquilo que é possível encaixar nestas medidas. Isto porquê? Porque uma coisa nós estamos a falar de forma resumida, outra coisa é nós podermos ampliar aqui todo o espectro de encaixe, não é? E vocês terem a noção do que é que está disponível, de quais são as condições de elegibilidade, não é? E saciar um bocadinho essa curiosidade. Atenção que quando eu digo que nós passamos esta informação, eu não estou necessariamente a vender os serviços da XZ Consultores, porque tal como nós temos estes produtos, mas posso, eu sei que posso, tenho que ser ética. Da mesma forma que nós trabalhamos estes projetos com as associações, há outras entidades que também o fazem, portanto as regras são iguais para todos e portanto desta forma vocês ficam suficientemente elucidados para poderem tomar decisão. Caso pretendam avançar, vocês sabem que existe um número de horas de consultoria e de formação. Pronto, uma outra mais-valia que eu me esqueci é que os projetos de formação à ação, nas horas de formação, já considera as 40 horas anuais que o empregador tem que promover. Portanto, estamos aqui dois coelhos com uma cajada também, portanto, é interessante também. E eu acho que neste momento a maior parte das associações a nível nacional têm projetos, ou projetos conjuntos ou projetos de formação à ação a decorrer. O importante é identificarmos as áreas temáticas, porque se em alguns casos o que está disponível é sobretudo o sistema de gestão, e aqui a implementação ou o acompanhamento já está implementado. Depois lá está, como disse a Rita e bem, nós temos as áreas da inovação e outras, onde nós podemos encaixar um conjunto de outros serviços. Muitas vezes chegam até nós com uma ideia e na verdade nós ajudamos a identificar outras necessidades, foi o que aconteceu por exemplo com a Ana Cristina, e lá está, ao identificar essa necessidade, vamos ver de que forma é que nós podemos trabalhar dentro das regras do projeto, de forma a conseguirmos trazer as mais-valias possíveis, né? E ir ao encontro não só das necessidades, mas às vezes também das expectativas de quem está do outro lado. Ok, portanto se a empresa assim o desejar, pode fazer, falando, claro, observando as situações, pode ir para esse projeto, sendo que a verba pode depois ser passada então para a verba do gasto da consultoria em website, isso? Sim, parte do valor para vir pelo projeto. O que acontece? Como nem sempre cobra a totalidade dos serviços, depende da entidade, e aqui eu estou à vontade porque nós, XZ Consultores, portanto, não prestamos esse serviço, terá que ser outra entidade, e tem que vos apresentar uma proposta. Dentro daquilo que for possível esgotar no projeto, muito bem, está bem? Mas pode haver valores que vão acima do que está disponível e tem que ser a própria empresa a cortar essa diferença, está bem? Relativamente ao Tenho aqui uma questão. Eu não sei se posso dizer algo, é assim, eu também, a Rita também sabe disso, vai sair de certeza, não sabemos, mas é quando, SI2, que também conta esse tipo de site ou de serviço. Isso vai sair de certeza, não sabemos mas é quando, mas vai sair. É quando? Uma questão aqui, uma questão premente. Uma empresa que esteja neste momento a querer manter os postos de trabalho, com que tipo de incentivos pode contar? Quando o objetivo, o propósito, a luta neste momento é manter postos de trabalho, o que fazer? Qual é a vossa opinião, Rita, Paulo? E nos Açores é muito fácil. Como? Para terem noção, nos Açores é fácil e vou comparar com o continente. Nos Açores, os financiamentos Covid, se as empresas tiverem os funcionários até ao fim do ano, 50% desse financiamento torna-se não reembolsável.
Eu tenho empresas que receberam 600 mil euros, 300 mil não vão pagar. Isto é para manter os postos de trabalho. No continente, existem as questões dos layoffs, que já não são bem layoffs, só para situações mais específicas, como discotecas e outras que ainda não conseguiram abrir os estabelecimentos, mas existe a questão da redução do horário de trabalho, neste momento, e penso que vai alterar, mas que existe neste momento, a parte do trabalho não trabalhar é apoiado por 70% da Segurança Social, e esses tempos não trabalhados, as empresas também não pagam 50%, neste momento, 50% da Segurança Social da entidade patronal de 305. Existem esses apoios que são reduzidos, mas existem neste momento. E Paulo, sobre os Açores, tenho aqui uma questão que é a seguinte: é possível, tendo sede nos Açores, contratar colaboradores, mesmo que o desempenho das suas funções seja numa filial no continente? Os apoios dos Açores são pessoas que estejam nos Açores, mesmo que sejam contratadas pessoas do continente, mas têm que residir nos Açores. Essa é a grande diferença. As pessoas têm Os que colaboradores residir. têm de residir nos Açores? Têm. Ok. E os Açores neste ter momento morada têm a nos imigração... Açores. Os Açores têm a imigração aberta, podemos ir. Estou a brincar. À vontade, à vontade, à vontade. Tem que fazer um teste de 72 horas. Esse teste é pago pelo governo regional, vai a um laboratório e fazem de avião para lá. E quem estiver nos Açores e reside nos Açores também paga no seu IRS menos 20%, e as viagens ao continente também têm um valor fixo. Se for mais do que esse valor, vai ter e recebe a diferença. Muito bem. Uma outra Olha, questão. aqui uma questão da Vera Clérigo. Eu queria fazer só uma pergunta sobre só quase como piada. E quanto tempo durante o ano quantos dias passar nos Açores? Para ser considerado residente. Tem que ser residente. Tem que ter morada. Eu não estou a dizer que tem que estar nos Açores, tem que ser residente dos Açores. Pode ser um residente não habitual, como os reformados. E tem que descontar. Embora cada vez mais existe este controle, porque há pessoas que estão no continente e são residentes nos Açores para terem estes apoios. Mas cada vez mais o governo regional tem esse controle às viagens. Para sair dos Açores ou de avião ou de barco, ou se for barco particular é mais difícil, mas existe também, mas eles controlam essas viagens. Muito mas bem. Para estar nos Açores e ser residente são 162 dias por ano. Muito bem. Okay. Uma questão que a Ana Paula ia referir da Vera Clérigo, que pergunta qual é o período de candidatura do incentivo a ativar. Está aberto neste momento e tem fundos ainda. Por isso Mas tem prazo? Até algum prazo? Existem prazos, mas neste momento ainda está aberto e a gente pode se candidatar a qualquer... Neste momento se pode candidatar. Existia um prazo, mas foi prorrogado. Mas até 30 de junho do ano próximo ano pode candidatar. E podemos ser uma microempresa? Não é micro, pequena e média. Okay. Sim, sim. Muito bem. Alguma questão mais que queiram colocar? Eu tenho aqui uma questão. De colocar... Força.
gostaria de colocar relativamente ao programa Ativar. O Paulo tinha falado em duas situações, que era contratos sem termo e contratos sem termo. O incentivo é diferente. E depois também falou numa outra situação em que os contratos com termo poderiam passar a contratos sem termo. Certo. Quando se pode contratar essa pessoa que a termo o apoio são 4 IAs. Quando se transforma esse contrato de a termo sem termo, existe um apoio que são, neste momento, 7 IAs. Até 6. Ou seja, existe a termo, existe essa situação em que a entidade patronal recebe 1.755,24 para contratar essa pessoa, e quando decidir transformar esse contrato de sem termo, de termo certo a sem termo, tem um novo apoio, que é inferior aos 12, porque os 12 é sem termo. Porque se nós somarmos 1.155 com os 3.000, nós 5.265, ou seja, dá inferior. Se eu contratar logo sem termo, recebo os 12. Exato. Se o contrato for logo sem termo desde o início, recebe logo os 12. Exatamente. Muito recebe bem. os 12 e não recebe os outros de imediato. Sim, por tranches. é por tranches. Sim. Ok, obrigado, Paulo. A Susana... E a propósito de tranches... Diga, Humberto, força. Cristina, a propósito só dessas tranches, qual é o período que as empresas recebem essas tranches? Essas tranches, os pagamentos do IFP são tranches diferentes. Uns são 30, 30, 40, mas dos sem termo penso que é 40, 40, 20. Mas durante quanto tempo? Qual é o prazo previsto? Penso que são 12 meses. Ora, eu vejo que o programa Ativar está aqui a ser alvo de bastante interesse, e a Susana Bugalho, da Psicotec, pergunta se as empresas, se a Singel e a XZ também fazem candidaturas para os estágios a ativar. Da parte da Singel, nós fazemos para os nossos clientes. Mas se tiverem qualquer dúvida sobre este assunto, nós podemos dar, sem qualquer custo acrescido. Sobre a questão das candidaturas, eu tenho uma questão mais aberta a colocar. Imaginemos que a minha empresa quer apresentar uma candidatura, seja a Ativar, seja formação à ação, seja ao projeto autónomo de formação. Quais são os 2 principais conselhos que me dão para eu não cometer erros na fase de candidatura, de elaboração da candidatura? Quais são os principais 2 erros a não cometer na fase da candidatura? Rita, o que aconselha? Olha, do meu ponto de vista, e isto é válido para todos os sistemas de incentivos que existem, o ponto principal é, a empresa saber a noção, pelo menos, do investimento que vai realizar, portanto, pensar bem o investimento e pensar se ele é pertinente ou não, e, por outro lado, a empresa tem que se informar, porque navegar estes sistemas de incentivos e esta linguagem toda de incentivos, benefícios à contratação é complexa. E, portanto, as empresas têm que saber que recebem incentivos, mas também há uma série de questões que têm que cumprir e que são de caráter obrigatório. Portanto, o meu conselho é que pensem bem o investimento e que procurem informação digna sobre os vários sistemas de incentivos, como é que eles funcionam, como é que se processam e o que é que podem esperar. Porque às vezes a falta de informação é tanta, isto é tão complexo que às vezes se torna um bocadinho difícil
as empresas consultam em sistemas de incentivos de tal forma soberbadas que nem sabem por onde começar. Portanto, o meu conselho é: contactem sempre alguém que esteja por dentro destes sistemas de incentivos e que tenha experiência na definição e elaboração de candidatura e que de facto tenha a capacidade de apoiar as empresas nestes processos. Força, Paulo. 2 conselhos. Primeiro ponto, quando alguém decide fazer um investimento, ele tem que ser rentável com o incentivo. Primeiro ponto. O meu ponto de vista é os incentivos só vão rentabilizar o investimento mais rápido. Porque tem que fazer sentido sem incentivo, porque quem quer investir na formação ou em qualificação dos seus funcionários, assim como qualificação das próprias empresas, ou investimento mesmo em máquinas, tem que fazer sentido. Primeiro é investimento. E investimento, quem decide os investimentos das empresas, quem são? São os nossos clientes. Eles é que nos obrigam a fazer esses investimentos. E isso nós temos a decisão, não se vamos fazê-los ou não, se temos capacidade para os executar. Os incentivos servem, que existem muitos, nós fazemos muitos, também alguns projetos de investimento, existem muitos, servem essencialmente para rentabilizar mais rápido esses incentivos. E, por outro lado, eu acho que é fazer depois o acompanhamento para receberem esse incentivo. E esse acompanhamento durante todo o processo dos tais 5 anos. Ou noutros casos 3, que pode ser 3 anos também. Portanto, no sentido que há que salvaguardar a qualidade e o rigor no acompanhamento da implementação, é isso? Não basta ter uma candidatura aprovada, mas ter também uma orientação em termos de como passar do papel à prática. Entendi bem? Do meu ponto de vista, sim, porque eu também acho que seja muito difícil aprovar uma candidatura. É mais difícil, mas é concretizá-la e receber os apoios. E neste momento, muitos projetos que sabem, existem difícil de atingir as metas a que se propuseram, além dos 25%, a mais, porque estamos numa pandemia e apanhamos com projetos de investimento também, e estamos neste momento que não conseguimos realizar negócios, número de contratações e a questão do VAR. Ou seja, projetos que estavam pensados para uma situação de não pandemia, agora ficam um bocado desasados, é nesse sentido? E do meu ponto de vista tem facilitado e está a facilitar esta situação de prorrogação de alguns prazos e muitas vezes no reembolso dos mesmos. Ok. Alguma questão que entretanto vos tenha surgido? Eu só queria tirar uma dúvida por causa do nome, que eu não sei se ouvi bem. O Dr. Paulo falou que ia sair agora brevemente o SI. 2R. Ok. Tá, obrigada. SI2R, é isso? 2E. S de sapato, S de sapato, I de igreja, 2 de Évora. E E de Évora. Muito bem. Ora bem, então... Tenho só mais uma questão. Força! Relativamente à contratação de recursos humanos de alta qualificação. Essa situação é só nos territórios de baixa densidade e só numa situação de reestruturação da própria empresa? Não é uma situação de reestruturação da empresa. Estes projetos têm que estar de alguma forma associados a processos de inovação ou processos de investigação e desenvolvimento. A título de exemplo,
vamos supor que ou melhor, eu tenho uma candidatura que neste momento está em execução de uma empresa que instalou uma nova linha dentro da fábrica para produzir um novo produto e precisava de alguém especificamente para acompanhar essa implementação e fez uma contratação em específico. Por outro lado, ia iniciar uma nova área de investigação e desenvolvimento e contratou também uma pessoa para essa área. Portanto, tem que estar sempre, de alguma maneira, associado à inovação. Portanto, não pode contratar alguém para o departamento financeiro para substituir alguém que já está no departamento financeiro. Portanto, não é esse tipo de contratação. Tem que estar sempre associado a um processo de inovação ou investigação. Criação de um novo departamento, por exemplo, de uma nova área. Por exemplo. Independentemente do número de pessoas que tem a empresa, do número de anos que tem a empresa? Não é independentemente do número de pessoas que tem a empresa. As grandes empresas não se podem candidatar. Portanto, aqui só estamos a falar de micro, pequenas e médias empresas. A grande vantagem deste sistema de incentivo é que financia a contratação durante 36 meses, paga 50% do salário base, mais a contribuição à segurança social da empresa, mais o seguro, durante 14 meses por ano. Portanto, não estamos a falar de uma contratação nova ou de 12 meses, estamos a falar de longos períodos de contratação. E depois existe algum período em que tem que se manter esse posto de trabalho? Tem que manter o posto de trabalho criado durante pelo menos 2 anos após o encerramento do projeto. Tem que manter tem que manter o posto e o nível de qualificação. Okay? Não tem que manter, pode substituir a pessoa mesmo a meio do período de execução de projeto. E isto é para empresas que tenham a sede nessas zonas privilegiadas ou que tem que ter um estabelecimento em território de baixa densidade. Okay? E tem que ter a pessoa a trabalhar em território de baixa densidade. Não pode ter uma posição de alta densidade? Pode ter um escritório num território de baixa densidade, pode ter... Posso perguntar qual é a atividade da empresa? Equipamentos para a indústria da água, para a redução de perdas nas redes de distribuição, e nós fazemos a venda de equipamentos e de tecnologia e também fazemos obra pública, portanto, participação pública. Que muda o segmento de engenharia para território de baixa densidade no Algarve? Não sei se há, mas... Há territórios de baixa densidade no Algarve? Há territórios que eu já fui, aqui entretanto, já fui ver a lista de territórios de baixa densidade e há territórios de baixa densidade no Algarve. São territórios mais no interior. Mas, por exemplo, se mudar o seu gabinete de engenharia para um território de baixa densidade no Algarve, e se essa pessoa estiver a trabalhar nesse gabinete de engenharia, tem um estabelecimento no território de baixa densidade e o contrato de trabalho reflete que a pessoa está a trabalhar naquele território, naquele estabelecimento. Ok. Vale a pena continuarem esta troca de informação. Com certeza que o HT Group estará disponível para se instalar em Alcotim, Humberto, talvez, não? Não. Correr atrás destes incentivos pontuais é um engano. Nos outros quadros eram as zonas de luta também, que teve também excluído sem ter sede noutras zonas de menor rendimento per capita, mas eu acho isso um erro, correr atrás destes fatos por medida que são feitos, e acho pronto, é aquilo que é. Esta modalidade já esteve aberta para outros territórios que não territórios de baixa densidade, mas neste momento não está. Ela está mesmo para territórios de baixa densidade. Agora, nós estamos no final do ano. Vamos a falar de investigação e desenvolvimento. Existem benefícios fiscais elevados para quem fizer investigação e desenvolvimento
e tem a ver com horas. E por isso Tem a ver com amplamente horas gastas internas. E estamos a falar de as horas representam cerca de 55%, por isso estamos a falar do CIFID, e acho que toda a gente conhece esse benefício que sempre pode aparecer na coleta. Eu tenho, por exemplo, uma equipa a desenvolver um software específico para a telemetria e a contribuição da redução das perdas de água nas redes de distribuição. Mas não tem... É enquadrado diretamente no CIFID. E, portanto, e aí, quais são as ajudas? As ajudas é necessário fazer um projeto, um pequeno projeto. Tem que haver o estado, que é a questão o que é que faz diferente e porque que o desenvolve internamente e não compra fora. Existe a questão a tentativa falha, tentativa sucesso. Tem que ter algo em Portugal há poucas empresas que fazem investigação. É essencialmente só um desenvolvimento. Ninguém está a criar uma molécula nova. São desenvolvimento de processos ou estamos a falar de um software. E isso, as horas gastas internamente com esse software, pode-se enquadrar no CIFID e que é calculado o valor, é proposto essa candidatura. Nós podemos utilizar já o valor no próprio modelo 22 nos benefícios fiscais e depois é aprovado, normalmente depois tem-se aprovação ou não, né? E que depois a decisão de alterar o modelo 22 existe sem qualquer penalização. Mas isso é um processo. Existem muitos benefícios fiscais para vocês terem a sensação de que existem mais de 1000. E se calhar as pessoas não sabem disso. Devia ser obrigatório utilizar os benefícios fiscais. Um castigo. Às vezes é. É assim, nós somos mais de 100 pessoas e estamos departamentados e temos só um departamento só para fiscalidade. E penso que somos especialistas em benefícios. E a vossa empresa, portanto, faz consultadoria nestas candidaturas do CIFIC? Do CIFID 2. Sim. E tem alguma delegação perto do Algarve? Não temos nenhuma delegação perto do Algarve, mas temos clientes no Algarve. E temos clientes no Alentejo. E temos a nossa delegação mais perto é Lisboa, mas temos clientes no Algarve. Temos estufas de mirtílios e de framboesas. Meu Deus, são concorrentes da Madre Fruta, não? Aqui há concorrência. Todos que produzem são complementados. Muito bem. Bom, começamos a fechar a nossa sessão de hoje. Prometemos que não iríamos muito mais além de 1 hora para não se tornar maçudo. No entanto, em conversa com a Ana Paula, já pensámos na possibilidade de tornar este momento de informação sobre oportunidades de financiamento de projetos, tornar regular este momento de informação e de 2 em 2 meses voltarmos à conversa para atualizar a informação e vermos também novas formas de financiar os projetos das empresas, sejam micro, PME, por vezes as maiores também precisam de informação, apesar de terem se calhar mais fácil acesso, mas a informação é confusa, é complexa e é fluida. Por isso pode haver vantagem em periodicamente termos aqui esta espécie de tertúlia à volta das oportunidades de apoios, incentivos e financiamento. Todos temos a ganhar com isso e sobretudo a nível nacional, se os valores dos apoios forem bem usados,
é uma riqueza que se multiplica. Eu quero agradecer a participação de todos, quero agradecer a participação da Rita Marques, do Paulo Pereira, parabéns pela atitude profissional que têm e pela ajuda que dão, o tipo de serviço rigoroso e proveitoso que prestam aos clientes. Obrigada pelo interesse de todos por este tema, que no fundo é interesse pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Eu fiquei feliz de ver a quantidade de questões focadas na contratação. Isso para mim é um sinal que me aquece o coração. Isso quer dizer que estamos todos a lutar para crescer. E para mim isso já é crescimento, isso já é uma boa notícia. Da minha parte, da parte da OGI, estamos disponíveis também para conversar sobre desenvolvimento de competências, formação, coaching, e até sempre. Voltaremos ao contacto para todos estes temas que nos apaixonam. E passo a palavra à Ana Paula. E também para agradecer a presença de todos e também aqui da Susana, que aqui vai discretamente, mas também deu o seu contributo excelente neste esclarecimento, que a Susana também é da XD Consultores. Pronto, esperamos ter dado de facto o nosso contributo, vamos aqui de coração cheio, é verdade, permitimos sair da nossa zona de conforto e estamos aqui a construir alguma coisa, muito bom. Portanto, vamos aproveitar estas oportunidades e vamos, de facto, enfrentar estes desafios que a crise nos está a trazer a todos nós. E já agora, se me permitem brincar um bocadinho, não é? Há um reclame na televisão, na rádio, que eu acho muita piada, que é se pomos a roupa às micro-ondas ou se pomos a louça a lavar na máquina da roupa. É óbvio que não, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Que nestas coisas dos incentivos, né, enfim, temos que ser profissionais e recorrer a quem nos ajudar a tirar o partido dos investimentos. Portanto, fazer as coisas com quem sabe é fundamental para o sucesso. Portanto, no que a APS diz respeito, portanto, formação, recrutamento e seleção, coaching, portanto, trabalhamos em parceria, eu e a Ana Cristina, e já muito bem nisso, já nos há 30 anos, e o grande respeito que temos uma pela outra torna esta parceria, enfim, com o que está aqui a acontecer hoje. Portanto, no que vos pudermos ser úteis, disponham. Vamos enviar o resumo, portanto, a informação deste workshop e é um até já. Como dizia um professor meu, um até já, e o que precisarem disponham. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado pela vossa presença. Foi assinada.